meus irmãos, vamos a mais uma mensagem de Cristo para a gente fazer algumas reflexões em cima das suas palavras enquanto iluminação. O tema que eu trago para vocês hoje é exatamente nessa linha que eu acabei de citar. O título é Jesus, a luz da alma. Quando eu me deparo com essa frase, com essas palavras, imediatamente já me suscita uma série de reflexões. Inicialmente de Jesus, né? Então já é extraordinário. Mas em sequência, a luz da alma. Isso já pressupõe que, inclusive, em algumas almas, em algumas pessoas, essa luz ela ainda não se faz presente, ou ela não está presente. Então, quando há o apontamento, no sentido de dizer que se você se voltar para essa nomenclatura que aqui foi dita enquanto Jesus, você já terá uma direção, você já terá um caminho e, consequentemente, você já enxergará essa luz. Então, o título já é extremamente importante, é extremamente emblemático e já nos suscita uma série de reflexão. Mas eu gostaria de ir além com essa frase, com essas palavras, na sequência da mensagem, quando diz assim: filho, e aí filho aqui é genérico, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um, diz: não temas as trevas. De novo, a gente já tem que prestar atenção. Quando diz, filho, não tema as trevas, está no sentido de dizer, não tenha medo da escuridão, não tenha medo do mundo sombrio, não tenha medo do vazio, não tenha medo daquilo que pode apagar a sua alma, a sua mente, o seu corpo. Não tenha medo, não temas isso. Então, é um primeiro ponto que a gente já precisa prestar atenção justamente a partir de Jesus Cristo, a partir de Jesus, a partir do Cristo Salvador. Por quê? Por que ele está dizendo que não tema, não tenha medo dessa escuridão, não tenha medo das trevas? Porque em sequência ele diz assim, olhe para a luz do mundo. E quem é essa luz do mundo? Lá no título já está dito, lá no título eu já antecipei. Essa luz do mundo é justamente Jesus Cristo. É para aí que você tem que olhar. Se você olhar para essa luz, você não terá medo da escuridão. Porque aquele que tem medo da escuridão, isso me reporta, e aqui vou utilizar uma analogia, uma metáfora, me reporta a crianças, a criancinhas, que muitas vezes não vão a determinados locais porque há ali uma escuridão e ele tem que apertar o interruptor para que a luz venha iluminar aquele espaço, que ele possa perder aquele medo e poder adentrar naquele espaço. E aí eu considero que, trazendo agora a analogia para a nossa vida de fato, considero que é mais ou menos isso que funciona também quando a gente enxerga em Jesus a luz do mundo. Quando você aperta o interruptor, que nesse caso é a chave para que dentro de você se acenda, né? Venha a clarear a sua mente, clarear o seu corpo, clarear você enquanto ser, enquanto indivíduo. Quando essa chama, quando essa luz se acende, que você enxerga Jesus, todo medo vai embora, exatamente igual àquela criancinha. Você tem coragem, você adentra, você fica dentro daquele espaço sem nenhum medo, sem temer as trevas. E eu pergunto a você, nesse instante, se você já acendeu essa luz, se você já apertou esse interruptor, se esse Cristo Salvador já se faz presente dentro da sua mente, dentro de você, e que a partir dessa condição você venha a perder esse medo, para que você não tema mais essas trevas e que de fato você faça de Jesus Cristo a luz da sua alma,
a luz do mundo, como é dito aqui na mensagem. E então, você, como diz a mensagem, não chore por maldições alheias. Ou seja, não chore por aquilo que está externo. Não chore por aquilo que não pertence a você. Não chore pelo outro, no sentido do outro lhe fazer mal. Mas chore e fique consternado quando a escuridão estiver dentro de você. Então não chore por maldições, pelo mal dos outros. Não chore pelo mal do outro, porque o mal do outro não lhe pertence. O que pertence é o mal que está dentro de você. E aí, quando existir esse mal dentro de você, aperte o interruptor, acenda a luz, mire o caminho, veja Jesus Cristo na sua frente como luz. E esse mal não vai fazer você mais chorar. Então é nesse sentido que a mensagem nos indica, nos aponta. E aí continua, apenas respire. Apenas respire. Por que respirar? Porque muitas vezes a gente está ofegante, com medo, o coração está acelerado, a mente acelerada o tempo todo, só pensativa, angustiada, o corpo não responde mais a essa mente, não estão mais em sintonia. Então, quando não estão mais em sintonia, o que é que acontece? Você tem que acalmar esse corpo e acalmar essa mente. Então, ele diz, respire, apenas respire. Para quê? Para que você sinta Jesus Cristo e sinta essa luz que lhe abarca, essa luz que lhe abraça, essa luz que lhe acolhe. Então, quando isso acontece, acontece justamente o que diz na mensagem, e sinta a minha misericórdia, sinta a minha presença. Quando você sente essa presença, quando você sente essa luz, que você sente essa força adentrando em você, que é Cristo, você não tem mais medo, você não tem mais o temor das trevas, o sombrio, a escuridão vai embora, não mais lhe pertence. Então é nesse sentido, sinta a minha misericórdia, sinta a minha presença. Isso é que é dito na mensagem. Então, esse é o primeiro parágrafo da mensagem aqui de Jesus Cristo. Tem muito a mais a nos dizer na sequência. E diz assim, saiba que o meu amor é imenso. É imenso. Qual seria o tamanho desse amor de Jesus? É o tamanho da luz no mundo. Você, com a sua razão, vamos fazer esse exercício junto. Imagine você quando o sol, ele, por volta das 5 horas da manhã, ele se levanta e ilumina exatamente tudo. Esse é o amor de Cristo, quando entra em você. Fazendo paralelo, é como se fosse o sol levantando e clareando o planeta Terra. E ele não só clareia o planeta Terra, mas também toda a galáxia, toda a Via Láctea, todo o sistema solar. As luzes das estrelas estão por todos os lugares. Então, todas as galáxias, todos os sistemas solares, todas as luzes pertencem a essa força de Jesus Cristo, porque ele é a luz, não só do mundo, mas do universo. Então imagine toda essa luz que eu acabei de falar, do universo. Imagine toda essa força, toda essa misericórdia, toda essa energia entrando em você, mergulhando em você, você sentindo esse esplendor. Então, é nesse sentido que ele está dizendo, saiba que meu amor é imenso, é imenso. Ele não é apenas para os seres desse mundo, a mensagem continua exatamente dessa forma. Por que não é somente para os seres desse mundo? Porque, por óbvio, há uma imensidão, há uma infinitude no universo. E aí a gente tem que entender o Jesus Cristo, não só na nossa dimensão racionalista humana, mas nas dimensões ímpares, nas dimensões inconcebíveis pela nossa mente, incomparáveis pela nossa mente. E é exatamente nessa perspectiva que a gente tem que entender o meu amor, ele não é somente para esse mundo, ele não é só pertence às condições físicas
desse mundo, mas as condições metafísicas do universo, as condições transcendentais do universo. Esse é o Cristo. E quando essas dimensões transcendentais, quando essas forças incomensuráveis, quando essas forças incomparáveis, inconcebíveis pela nossa mente, nos adentra de fato, que é esse Jesus Cristo, então a gente contempla exatamente esse universo imenso que é o amor de Cristo. Por isso que é dito, ele não é apenas para os seres desse mundo, mas para a infinitude do universo. A infinitude do universo. Então, é isso que você passa a sentir dentro de você. Por isso que muitas vezes, por mais linguagem que a gente utilize, por mais expressões que a gente tente transmitir para que dentro de uma hermenêutica, dentro de uma linguística, dentro de uma semântica, as pessoas tentem de alguma maneira entenderem o que está sendo dito, muitas vezes não são necessárias, assim, não são possíveis, né? Não tem condições, né, de expressar, de conceber, de entender, de contemplar exatamente tudo. Mas quando de fato isso ocorre dentro de você, você sente isso, você sabe que isso está dentro de você, esse universo, esse infinito está dentro de você. Então, por isso que o amor de Cristo, ele não é apenas desse mundo, mas para toda a infinitude do universo. E continuando, e aí vem a ligação perfeita, né? Ele diz assim, como filho de Deus, que ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus, na trindade, na concepção do Espírito Santo, entre Pai e Filho, o Criador do universo, de todas as coisas, inclusive o próprio Jesus Cristo. Diz, como filho de Deus, sou capaz de milagres extraordinários. Então, milagres, claro que foge a qualquer concepção filosófica, científica, materialística, evolucionista das invenções das criações humanas. Foge desesperadamente dessas condições. E por que foge disso? Porque para entender a condição do milagre, principalmente do milagre dentro de você, dessa iluminação dentro de você, que de fato é um milagre, é preciso você transcender, é preciso você mergulhar, é preciso você ser arrebatado, é preciso você se deixar levar por essa luz. Então, esse é um milagre extraordinário que inclusive ele diz aqui. Eu sou capaz de milagres extraordinários. E pode estar numa condição, inclusive, física, materialista, mas também pode estar numa condição metafísica, extraordinária, como é dito na mensagem. Ou numa condição mesmo sobrenatural, levando em consideração a nossa natureza. Então, Jesus Cristo é tudo isso. Então, essa força, essa iluminação, essa energia, essa condição imensa dentro do seu amor, que o amor de Jesus Cristo, na verdade, é justamente essa luz que nos concebe, nos arrebata e nos transcende para dimensões que a gente às vezes não consegue compreender, mas consegue sentir. E um dos passos, claro, que deve ser a fé. E continuando, ele diz assim, e aí é para a gente refletir também. Ele diz, eu peço apenas a sua bondade. Ora, por que pedir a sua bondade? O que é que tem a bondade com a questão da luz? Porque Deus Pai, Deus Filho, são efetivamente essa bondade. Não dá para a gente falar de amor, como foi dito anteriormente, não dá para falar de luz, a luz do mundo, se não for por um ser bondoso. Então, o que é que ele nos exige? O que é que ele nos pede? O que é que ele suplica de nós, seres pecadores, seres sombrios, seres que ainda não têm uma mente iluminada, como os santos, como os anjos, como o próprio Cristo? Então, o que é que ele pede? O que é que ele pede para a gente ser, ou buscar ser?
Ele pede a nossa bondade, que a gente alcance essa bondade. Então, eu peço apenas a sua bondade. Peço que olhe para mim como ser da paz. Caso você ache complicado encontrar essa bondade dentro de você, olhe para o Cristo como esse ser bondoso, como esse ser da paz, que ao encontrar esse ser de amor, esse ser bondoso, esse ser da paz, você também encontrará essa paz. Você também encontrará esse amor. Você também encontrará essa energia, essa iluminação que a gente acabou aqui de colocar. Então, olhe para mim como ser da paz. Olhe para mim como a luz para trazer a iluminação necessária, diz a mensagem. E necessária de quê? Necessária para você encontrar justamente o amor, para você encontrar justamente a paz, para que você encontre justamente essa condição em que o Cristo se encontra na imensidão do mundo, disposto a nos levar para o seu mesmo caminho, para o seu mesmo, pelo seu mesmo viés de pensamento, viés de um Deus que transcende todas as coisas. Então, é esse o ponto que ele quer nos transmitir, quer nos levar. Então, para a iluminação necessária dessa condição em que citei do que é Jesus Cristo. Então, ele conclui a mensagem, é o fechamento extraordinário aqui, dizendo assim: então, olhe, veja, não tema as trevas, não temas. Que ele retoma o início da mensagem, quando ele diz: não tema as trevas. As trevas é quem teme a luz. E se você for olhar, até mesmo numa condição física, numa condição natural, quando a gente observa a natureza em si, é exatamente isso que acontece. Quando eu citei a criancinha que entra num quarto escuro e que acende a luz por meio do interruptor, o que é que ele faz ali naquele momento? Acaba com toda a escuridão. Então, tudo que a escuridão não quer é que a criancinha vá lá e ligue essa luz, porque ao ligar a luz, acabou as trevas. Então, é exatamente nessa analogia, nesse paralelo que a gente tem que se apegar. Não temas as trevas, não tema a escuridão, não tema a angústia, não tema o desespero, não tema a depressão, não tema a ansiedade, não tema o mal, que esse é o ponto, não tema o mal, porque na verdade é o mal que teme a bondade, é o mal que teme a luz, é a sombra, são as trevas que temem a luz. Só é você acender o interruptor, é só apertar o interruptor para acender a luz dentro de você. E ao você fazer isso, tenha certeza que todo o mal vai embora. Assim como o quarto que estava escuro para a criança, ao você acender a luz de Cristo dentro de você, todo o mal vai embora. Toda tristeza vai embora. Toda a depressão, toda a ansiedade, aquele vazio, toda aquela angústia, todo aquele desespero que estava dentro de você, ao você acender essa luz, vai embora. Porque todos esses pontos que eu acabei de citar temem a luz de Cristo. Temem a luz de Cristo. Então, não tema as trevas é quem teme a luz. Se estiver comigo, e é a continuação da mensagem, se estiver comigo, Cristo nunca encontrará a escuridão. Então, esse é o fechamento da mensagem. Isso é o que ele diz exatamente no final. Se você estiver comigo, se você andar comigo, se você acreditar em mim, se você se apegar, se você andar com Jesus Cristo, você não encontrará a escuridão. E se encontrar, Cristo vai te iluminar. Cristo vai acabar com essa escuridão. Então, não haverá mais mundos sombrios. Só haverá luz dentro de você. Então, essa é a mensagem de hoje. Vou ler agora a mensagem na íntegra para a gente finalizar essa reflexão desse dia. A mensagem, então, o título é esse: Jesus,
a luz da alma. Filho, não tema as trevas, olhe para a luz do mundo. Não chore por maldições alheias. Apenas respire e sinta a minha misericórdia em sua presença. Saiba que meu amor é imenso. Ele não é apenas para os seres deste mundo, mas para toda a infinitude do universo. Como filho de Deus, sou capaz de milagres extraordinários. Peço apenas a sua bondade. Peço que olhe para mim como o ser da paz. Olhe para mim como a luz para lhe trazer a iluminação necessária. Não tema as trevas. As trevas é quem teme a luz. Se estiveres comigo, nunca encontrarás a escuridão. Então, é essa mensagem que eu queria trazer no dia de hoje. Espero, mais uma vez, que possa tocar o seu coração, que possa adentrar o seu espírito e que você possa encontrar verdadeiramente essa luz para a sua alma, a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, até a próxima.